Imagine uma voz ecoando através de um oceano inteiro. Uma mensagem que viaja por águas escuras e profundas, cruzando mares inteiros até alcançar um semelhante a milhares de quilômetros de distância. Não estamos falando de satélites, nem de tecnologia humana. Estamos falando de baleias? Sim, baleias, os gigantes gentis dos mares. Animais que, além de sua imponência física, guardam um dos segredos mais impressionantes do reino animal: a capacidade de se comunicar a até 1.600 quilômetros de distância. Mas como isso é possível? Vamos mergulhar juntos em um universo misterioso de sons subaquáticos, ciência e teorias que desafiam a lógica humana. Prepare-se para um mergulho profundo onde nem a luz alcança, mas onde vozes atravessam continentes. A ciência há décadas tenta decifrar os cantos das baleias, especialmente os das baleias azuis e jubartes. São sons de baixa frequência, praticamente imperceptíveis ao ouvido humano. Mas no oceano, essas frequências se propagam com uma eficiência quase mágica. Pesquisadores descobriram que o oceano possui uma camada específica, chamada de canal SOFAR, que funciona como um túnel sonoro natural. Sons que entram nessa camada podem viajar por centenas ou até milhares de quilômetros com mínima perda de energia. É nesse túnel invisível que as baleias lançam suas vozes. Agora imagine uma baleia azul a centenas de metros abaixo da superfície, vocalizando uma nota baixa, profunda, quase hipnótica. Essa frequência penetra o canal SOFAR e segue por horas, por centenas de quilômetros. Outras baleias, mesmo muito distantes, captam esse chamado. A pergunta que ecoa é: o que exatamente elas estão dizendo? Teorias indicam que essas mensagens podem incluir alertas, localização de parceiros reprodutivos, avisos de perigo ou simples sinais de presença. Mas alguns pesquisadores vão além. Há uma corrente de biólogos que levanta a possibilidade de que essas comunicações sejam mais sofisticadas do que jamais imaginamos. Talvez com estrutura, padrões, até significados culturais? Não é exagero. Estudos mostram que diferentes populações de baleias possuem dialetos e que seus cantos mudam com o tempo, como músicas que saem de moda. Mais curioso ainda, essas mudanças parecem ser compartilhadas, aprendidas entre grupos. Uma espécie de cultura vocal. A baleia canta algo diferente e, aos poucos, outras começam a imitá-la. Um verdadeiro hit no mundo subaquático. Mas há mistérios ainda mais profundos. Em 1997, sensores submarinos captaram um som enigmático no Pacífico. Um som de baixa frequência, parecido com o canto de uma baleia, mas mais forte, muito mais forte, tão intenso que só poderia ter vindo de um animal, maior que qualquer baleia conhecida. O som foi apelidado de Bloop. A NOAA, Agência Oceânica dos Estados Unidos, nunca conseguiu identificar a origem exata. A explicação oficial fala em gelo se movimentando nas profundezas. Mas muitos especialistas discordam. Seria o bloop um canto de uma mega baleia ainda não descoberta? Uma criatura dos abismos? Ou apenas o eco de algo que não compreendemos ainda? É aqui que a curiosidade se mistura com o mistério. Voltamos às baleias conhecidas, como a baleia Fin, também chamada de baleia comum. Ela é considerada a cantora mais potente do planeta. Seu canto pode atingir 188 decibéis, mais alto que o som de um motor de avião, e mesmo assim, suave, melódico, hipnótico. Esses sons ressoam por quilômetros em um ritmo que lembra uma linguagem ou uma música antiga demais para os ouvidos humanos. Você consegue imaginar ouvir uma voz que nasceu a 1.600 quilômetros de distância e ainda assim compreendê-la como parte do seu próprio grupo? As baleias conseguem, mas por que se comunicar a distâncias tão longas? Uma teoria plausível é que os oceanos, em sua vastidão silenciosa, exigem essa habilidade para manter grupos unidos, especialmente em períodos migratórios. Elas precisam manter o contato, mesmo separadas por desertos azuis sem fim.
Outra hipótese especulativa, mas fascinante, é a de que essas comunicações poderiam ser uma forma de memória coletiva, como se as baleias espalhadas por mares diferentes compartilhassem experiências, rotas, perigos, histórias. É possível que o canto de uma baleia que você ouve hoje tenha sido herdado de uma antepassada que nadou pelas mesmas águas há 100 anos. Estamos apenas começando a decifrar esse código. E se as baleias estiverem tentando nos dizer algo? Alguns cientistas sugerem que as baleias já notaram a crescente interferência sonora dos navios. A poluição sonora dos mares, causada por motores, sondas submarinas e tráfego marítimo intenso, tem encurtado o alcance dessas mensagens subaquáticas. O silêncio das profundezas está sendo quebrado, e com ele, talvez, a rede invisível de comunicação entre as maiores criaturas do planeta. Por isso, conhecer esses sons, estudá-los, é preservar uma das formas mais antigas de comunicação do mundo. Você acaba de ouvir o chamado. E agora sabe que o oceano fala em voz de baleia. Se essa descoberta te surpreendeu, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino para mais mistérios como esse. E se você quiser se aprofundar ainda mais no universo das curiosidades, assista agora aos vídeos recomendados que vão aparecer aqui do lado. Tem muito mais esperando por você.